Maravilha, então, Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez. Gostaria de agradecer Obrigado. a sua presença aqui. E eu vou iniciar justamente me apresentando, porque tem algumas pessoas que vêm aí da sua audiência. E, Isso aí. galera, muito prazer. Meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou professor de Educação Física, formado há mais de 10 anos, e hoje eu atuo principalmente transformando, levando informação de qualidade para transformar a vida das pessoas, daquelas pessoas que realmente estão buscando uma nova forma de viver, para justamente, através da perda de peso, conseguir saúde, autoestima, conseguir aí também a sua motivação para se olhar no espelho, para se sentir bem. E dentro disso a gente disponibiliza aí nessa rede social, no Instagram, no YouTube, várias aulas, vários vídeos para ajudar vocês, porque aqui hoje o espaço é todo do Fábio e ele vai começar se apresentando aí. Fábio, seja bem-vindo, se apresenta para a galera aí, meu amigo. Obrigado, Diogo. É um prazer imenso, enorme pelo convite. Confesso que fiquei até um pouco surpreso pelo convite, né? Aqui eu sou de Goiás, né? Tenho 32 anos. Fiz quando eu tinha 30 anos a cirurgia. E ao longo desse período a gente tem feito um trabalho para conseguir manter, né? Porque a cirurgia vai de início até um certo período e a gente precisa manter, né? Porque o milagre ele só acontece dia após dia. Sim, sim. E aí, galera, é legal a gente ver aí, porque o Fábio fez a cirurgia bariátrica, né? E como ele já falou sobre esse detalhe, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: a bariátrica, para muitos que ainda não conhecem, ela é uma das ferramentas que ajuda a pessoa a emagrecer ou a se motivar para o emagrecimento. Mas ela não é a principal causa do emagrecimento, ela vem como um auxílio, um suporte para justamente te encaminhar, né, Fábio? Normalmente a gente fala que as pessoas têm duas formas de aprender, uma é pelo amor e a outra pela dor. A bariátrica é o aprendizado pela dor, né? Perfeito. Porque renúncia a partir da hora que você faz a cirurgia, né, então você sabe que a velha vida fica para trás, né? Então foi essa a minha decisão. A partir da hora que eu fiz, o velho Fábio ficou para que um novo pudesse assumir a responsabilidade a partir de agora. Ah, show de bola, Fábio. Mas então, para a gente começar aí esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer primeiramente uma pergunta que é de praxe, porque a nossa audiência aqui, o pessoal que nos acompanha, ele é composto por diversas pessoas que estão nessa caminhada, nessa luta, e o nosso propósito é levar esse conteúdo para eles, para essas pessoas que buscam aí a superação para o emagrecimento, para melhorar a autoestima, para se reconhecer no espelho, para a pessoa poder se olhar e se amar cada vez mais. E por mais que às vezes possa parecer uma coisa boba, isso é o que mais pega para aquelas pessoas que estão desmotivadas, que estão acima do peso, né? Então, para a gente dar início nessa conversa, eu gostaria de perguntar para você, Fábio, primeiramente, como era na sua infância, se você já brigava com sobrepeso, na sua adolescência, se você já estava acima do peso, como que era a sua infância nesse quesito? Então, eu era uma pessoa magra, né, que eu me lembro pouca coisa, mas enfim, eu lembro que meu pai vinha com medicações, né, durante a infância, porque não come, né, aquela fase que a criança tem de não querer comer, de ficar dias, eu chegava 2, 3 dias assim, sem fome, eu era obrigado a comer. E isso leva à preocupação dos pais, né, e aí leva no nutricionista, passa tais vitaminas, né, para aumentar o apetite da criança, só que essas vitaminas ela reduz o nosso metabolismo, né, para ficar mais lento, que a gente consiga comer e ganhar peso por ser magro demais. E com isso foi crescendo, e aí a gente chega na puberdade, na adolescência, e começa a comer o mundo, né? E aí com a ajuda desses remédios, foi quando eu comecei a ganhar uma sobrecarga de peso, e foi ganhando peso, e aí já foi aumentando até chegar à obesidade. Entendi. Então você tem uma trajetória aí bem nítida no quesito do ganho de peso, que a princípio, num primeiro momento, foi intencional, né? Isso. E foi, pelo que você fala aí, você vai detalhar mais pra gente, mas foi um ganho de peso intencional, mas sem uma técnica, sem um conhecimento bacana para que isso acontecesse. Então foi um ganho de peso que aconteceu, mas não da forma como deveria ser, né, Fábio?
Isso, perfeito. Porque assim, é igual, até mesmo eu orientei a minha irmã a não dar esses tipos de medicação na fase da criança, porque quando eu começo a medicar, os reflexos vão ser na adolescência, né? Então hoje, assim, meu sobrinho é magro por conta que ele não toma essas medicações, que eu falei para ela, não dá esse tipo de medicação, porque espera com o tempo para a gente ver como é que vai ser o andamento desse organismo no seu crescimento, né? E como era de interior, né? Enfim, o que o médico ditava era dito como certo, né? E a gente acabou recebendo essas medicações e foram também os fatores, ansiedade, né? Perca do meu pai, enfim, e aí vão se sobrecarregando várias situações que vão gerando essa obesidade. Sim, e é legal você trazer essa história, Fábio, porque normalmente as pessoas que ganham peso tem algum componente genético também, né? Mas nesse caso, você é o segundo aluno que eu entrevisto aqui que nos conta justamente sobre essa questão da preocupação dos pais para que você ganhasse peso, ou seja, aquele medo, né, que o pai e a mãe tinham de às vezes, nossa, meu filho tá muito magro, ele tá doente. Aquela preocupação que vem dos mais antigos, né, de vó, de vô, quando a gente vai na casa da avó e do vô da gente, que eles falam, você tem que estar muito magro, você tem que comer. E é uma preocupação realmente de antigamente, né? Hoje a gente sabe que é uma preocupação que muitas vezes é descabida. Naquela época, há muitos anos atrás, 60, 50, 40 anos atrás, você tinha muitas pessoas desnutridas, morrendo aí por anemias, que hoje, pelo menos assim, no que consiste as pessoas da maioria, da média da população assim, das capitais que a gente conversa, não é o caso, né? Mas... Pode falar. Não, perfeito, é isso mesmo, porque a grande preocupação é essa, né, de sempre manter, porque assim, a criança bonita, a criança gordinha, aquela criança cheia de dobrinhas, né, então isso é sinal de saúde, porque a criança está bem hidratada, bem alimentada, né, então quando você vê uma criança magrinha correndo pela rua, os pais não estão alimentando direito, né, enfim, aí acha que com a medicação vai resolver todo esse problema. Exatamente. Mas você tem histórico na sua família, Fábio, de sobrepeso, obesidade, genética? Alguém assim, seu pai, da família do seu pai, tios da sua mãe, que tem sobrepeso? Tem. Então, na minha família eu tenho dos dois lados. Eu tenho uma irmã minha que fez também a cirurgia bariátrica. Eu tenho duas primas que fizeram cirurgia, que eu, assim, até então, que eu sei. Então, todos nós procuramos algum recurso. Então, foi através mesmo, eu sou o mais recente, vamos dizer, deles, né? Então, uma prima minha fez, depois a outra fez, a minha irmã fez e logo em seguida eu fiz também. Pois é. Então, a gente já observa aí que você tem um histórico genético que favorece ao ganho de peso, né? Perfeito. Talvez, se o seu pai tivesse esse conhecimento na época, ele não teria feito aí o uso de recursos para que vocês ganhassem peso, o que pode ter acelerado o desencadear deste processo, que muitas vezes vem com os anos, né? E você falou que logo na adolescência você já começou a sentir, né? Como que foi isso, Fábio? Então, eu lembro, isso é tão assim, nítido, eu lembro que como eu morava no interior, eu vinha para a capital, que é Goiânia, né? Então, quando eu vinha para Goiânia, eu ia para casa das minhas primas, e eu lembro que a gente fez um almoço, né, e tal, todo mundo almoçou, e eu tava com uma fome descontrolada, era uma fome insaciável, eu tinha que comer, então toda hora eu ia na geladeira, pegava alguma coisa, beliscando alguma coisa, e aquela fome, né, o tempo inteiro, e aí foi quando eu comecei a ver que eu tava com uma fome louca, né, e enfim, eu só sabia comer, né, eu engordei mesmo, eu só engordei mesmo por comer demais, né, eu tive alguma, sim. Pode falar. Sim, então, e aí eu fui desencadeando algumas coisas, né, durante esse período, mas assim, foi assustador, porque eu lembro que aí todo mundo magrinho, né, todo mundo bonitinho, e eu ganhando massa, e ganhando gordura. Começa a incomodar, né? Nessa época você estava com quantos anos? Na média de uns 14, 15, mais ou menos? Isso, por aí, mais ou menos isso. Tá. E deixa eu te perguntar, Fábio, como era durante a sua pré-adolescência, nessa fase da adolescência, a prática de atividades físicas? Você tinha intimidade, gostava de praticar esportes ou preferia fugir de exercício físico? Como era?
Então, é até engraçado, porque assim, o médico me disse aquele teste da mãozinha que faz para saber mais ou menos a altura que a criança vai ficar. E o médico disse para minha mãe que eu não ia passar do botijão de gás, que eu ia ficar com 1,5 m, que eu ia ser muito pequenininho. Então eu tô com 1,73 m. E por conta disso, eu comecei a procurar atividade física. Mas comia fora de hora, todo desregrado. Então eu fazia natação, fazia vôlei, andava de bicicleta, fazia trilha, né? Porque interior você vai muito para as fazendas, para as cachoeiras. Então sempre estava em alguma coisa fazendo, brincando na rua, essas coisas sempre eu tive esse desempenho. Mas comendo errado, né? Ah, sim, entendi. E quando foi que você percebeu, Fábio, que realmente o sobrepeso aumentou muito? Porque normalmente as pessoas, assim, posso falar que 70% das pessoas que eu converso, dos meus alunos, das pessoas que eu já ajudei a emagrecer também, é aquela história assim, que ela muda os personagens, mas a história é mais ou menos a mesma. É a alimentação desregrada, e aí chega em algum momento que a pessoa, de repente, ela forma no ensino médio, né? Forma na escola, e ela começa a trabalhar e começa aquela correria, ela para de se exercitar. E com essa correria, a alimentação que já vai desregrada muitas vezes piora e a pessoa começa a ganhar muito peso. Com você foi a mesma coisa também? Foi sim. Principalmente quando você completa, assim, porque como eu perdi o meu pai com 12 anos, então eu assumi meio que a responsabilidade de casa para ajudar. Então aí você troca o lado da atividade física do adolescente, de brincar, de fazer as coisas, e assume já uma responsabilidade, de tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ajudar ali. Então aí você vai deixando essas atividades para trás, né? E aí você começa a se focar só mesmo no trabalho adulto, vamos dizer assim. Sim. E nessa época aí, então, você já devia estar aí nessa casa aí dos 17, 18 anos e começou a perceber o peso aumentando. Isso. Você falou que a sua altura é 1,73, né? Perfeito. Quanto você pesava nessa época aí, Fábio, por volta dos 17, 18 anos? Você lembra? Acho que uns 70 e poucos quilos, mais ou menos, já era pesadinho já. Na verdade, se a gente for parar para olhar mesmo, 70 e poucos quilos para uma pessoa de 1,70 m tá normal, tá dentro da média. Assim, provavelmente você deveria ter às vezes ali um pouco de barriga, alguma coisa que Isso. Mas não era nada assim que fosse gritante, nada que te atrapalhasse, creio eu, né? Você tava com um pouquinho de sobrepeso mesmo, mas ainda dentro da normalidade, tudo saudável. E até aí tudo bem. Mas agora é que a gente entra naquela fase, né? Naquela etapa onde começa realmente o peso a subir e o incômodo. E eu quero que você me conte isso aí, como foi esse ganho de peso, se ele foi gradativo, ou seja, cada ano que passava você ganhava, ou se acabou acontecendo também, como a maioria das pessoas, que a pessoa fica naqueles altos e baixos, né? Perfeito. Eu acho que é de praxe de todo mundo o efeito sanfona, não tem como, né? Então você emagrece, aí depois você perde peso, você emagrece de novo, aí você faz a dieta da lua, e aí você perde peso, aí depois você ganha mais 10 quilos a mais daquilo que você tava. Aí eu mudei de cidade, mudei para Goiânia, e aí fast food, comida de shopping, porque eu trabalhava em shopping, então comprava o que dava, missa e miojo, né? Os macarrão instantâneo, porque tinha que ser rápido, a alimentação tem que ser muito rápida. E aí sim foi quando eu comecei a ganhar uns pesos, assim, bastante mesmo. Essa época aí você já estava com qual idade? Os 22 anos, 22, 23 anos. Então a gente tem aí um caso que é o mais comum de todos, tá, Fábio? É legal a gente, inclusive, falar isso aqui, porque eu já entrevistei muitos alunos ao longo desse tempo, tem aí inclusive eu convido a todos que quiserem assistir outros relatos de outras pessoas, de todas as faixas etárias, e inclusive mulheres que já tiveram 6 filhos, 4 filhos, mulheres que são solteiras, homens mais velhos, mais jovens, mulheres jovens, e a gente já viu de tudo. Então, quanto mais você assistir essas experiências, galera, melhor, porque provavelmente você vai encontrar alguma pessoa que tem um perfil muito semelhante ao seu. E você observar uma pessoa que tem um perfil semelhante e que conseguiu o sucesso, e é aquele sucesso que não tem mistério, que não tem fórmula mágica, que não tem segredo, é muito motivador, tá? Então assistam aí, tanto aqui no Instagram TV, quanto no meu canal do YouTube, eu divulgo todas essas lives lá, tá? E aí,
o Fábio está justamente falando com a gente, que o caso dele foi o mais simples, né, Fábio? E que acaba que a gente perde um pouco do controle, né? Você naquela correria de trabalho, mudança de cidade, aí vem aquelas eventualidades de uma vida cotidiana, muitas vezes as decepções, as chateações, e às vezes acaba descontando na comida. Você já tinha um apetite um pouco maior. E nesse processo aí, Fábio, eu quero que você me fale, naturalmente, você chegou ao seu peso máximo quando você estava com 30 anos, né? Que você falou? Isso. Aí, com o passar do tempo, vai se ganhando peso, né? E foi uma época que eu falei assim, e eu sempre tomando remédio, né? Todas aquelas medicação que você toma, enfim. E aí eu peguei para emagrecer, né? Emagrece, fato, mas é temporário, né? Esse que é o grande problema. Só abrindo um parênteses aí, que você tocou nesse assunto, galera, é muito importante vocês terem uma noção, seguinte, não existe, e até hoje eu não conversei com ninguém que tivesse um emagrecimento definitivo. Definitivo é aquele emagrecimento que a pessoa vai atravessar muitos anos magra, sem sofrimento, sem precisar ficar realmente escrava daquilo. E não existe essa pessoa que teve esse emagrecimento definitivo por conta de remédios. Eu, pelo menos, nesses anos todos, ajudando, conversando com muita gente, tratando com diversos alunos, ainda não encontrei essa pessoa. Porque o remédio, ele sim existe como uma forma de dar um pontapé inicial. Isso, mas, perfeito. Se a pessoa não tiver a mentalidade e não buscar os outros métodos, que sim, são os métodos que te levam ao resultado, o remédio sozinho ele não segura. Então ele é uma espécie de facilitador, mas não é ele que leva ao resultado. E muitas vezes o mau uso do remédio é isso que causa, né? Que é o caso aí do Fábio também, que você, por exemplo, imagina lá, Fábio, você estava pesando 90 quilos, fez uso do remédio, aí reduziu para 84. Aí falou, 6 quilos, por exemplo, 1 mês, 2 meses. Cortou o remédio, porque aí vem os efeitos colaterais do remédio. O remédio te deixa cansado, te deixa com preguiça, letárgico, você fica desanimado, é quase que dopado, né? Dependendo do remédio que a pessoa toma, ela chega a ficar dopada mesmo. Isso. E aí, meu amigo, chega uma hora que isso começa a te atrapalhar. Em diversas esferas, algumas pessoas perdem o sono por causa do remédio, aquele remédio começa a virar uma coisa ruim. Aceleração, batimento cardíaco, né, acelerado, palpitação, surtos, né, enfim, N fatores que trazem. Exato. E aí vocês estão vendo aqui, ó, eu conheço esses fatores, mas vocês estão vendo a pessoa que fez uso e que passou por isso, tá, galera? É importante a gente ressaltar. E aí chega um ponto onde você tira o remédio, porque você vê que aquilo não tá legal para você. E quando você tira, volta aquela ansiedade, aquele apetite vem dobrado. E se você não está controlando o restante, que é fazer uma boa alimentação, mas com inteligência, a prática de atividade física e o controle psicológico, normalmente é onde você ganha e ganha mais peso ainda, né, Fábio? Isso, não, com certeza. E assim, o uso do remédio, por que a gente usa um período? Porque a gente não consegue manter o vício. Essa que é a verdade. Então os remédios vão ficando caros, aí você coloca outras despesas no lugar, você fala, não, esse mês eu seguro, porque aí mês que vem eu volto com os remédios, e aí eu deixo para depois, aí eu engordo aquilo que eu perdi, engordo mais, aí eu volto com os remédios de novo, emagreço tudo de novo. E aí você fica nesse negócio, depois o remédio já nem faz mais efeito, e aí você já pula para um próximo mais forte, depois você pula para mais outro mais forte, e aí começa-se o vício de medicação e nada de resolver o seu problema. Exato, e você tem efeitos colaterais que são muito prejudiciais para a saúde, que a gente nem vai entrar nesse detalhe, porque senão a gente sai muito do foco, galera, mas o importante aqui é justamente mostrar que isso acontece, isso é acessível, e muitas pessoas, infelizmente, usam deste artifício que não é o correto, que na maioria, 99% das vezes não funciona, e infelizmente ele gera efeitos colaterais traumáticos, porque aí, igual o relato do Fábio mesmo, a pessoa que ela emagrece às custas do remédio, quando ela para de tomar o remédio e ela ganha peso, naturalmente a pessoa que estava com aquela mentalidade, eu quero emagrecer, seja lá qual for o motivo, e você acaba ganhando peso de novo, isso aí arrebenta com o psicológico, arrebenta com a motivação, a pessoa vai lá embaixo, vai no fundo do poço, e normalmente quando isso acontece, qual é o agente consolador? Infelizmente, é a comida. Infelizmente,
a pessoa que já está com problema de sobrepeso, que ela tem uma tendência a descontar na comida, aquilo ali vai ser justamente o conforto que ela vai achar naquele momento de crise. E assim, tudo bem, não tem problema nenhum, só que isso não vai ajudar você no seu problema principal. E aí é onde a pessoa que não tem esse psicológico, ela pode afundar mais ainda e ganhar mais peso, né, Fábio? Não, isso daí é o fator principal, porque o que acontece? Você tá com a medicação, você tá bem, porque você tá emagrecendo, as roupas estão cabendo. Depois desse período, você vai ver que as roupas não cabem, principalmente o fator feminino, né? Principalmente as meninas, porque vivem de aparência, né? Então, se a roupa não cabe, se não tá legal, né? E aí gera aquela angústia, né? Bate a tristeza mesmo, e aí aumenta o fator que é o fator depressivo, né? Então a pessoa fica muito depressiva, aí ela se sente incapaz, que o mundo não ama ela, e que ela é um Zé Ninguém, e aí é o grande fator da obesidade. Por isso que nós somos também doentes. A obesidade é uma doença, né? Como um alcoólatra, um drogado, é o mesmo processo, porque quando a gente passa pelo processo da abstinência da comida, gente, é algo assim surreal. E aí eu tenho os meus grupos, né, que eu acompanho, principalmente nesse período inicial da cirurgia, porque assim, depois que eu saí do hospital, eu chorei, eu me arrependi, o que eu fiz da minha vida, como é que vai ser a minha vida daquele dia, porque eu tava, como se diz, mesmo que fosse a vídeo, mas eu tava todo cortado por dentro, tava todo, né, costurado por dentro. E aí, como é que seria esse processo dali pra frente, né? Exato, e aqui vale a pena a gente ressaltar 2 pontos muito legais, tá, galera? O primeiro é que vocês que já acompanham o meu trabalho há algum tempo, e até agradecendo ao Fábio novamente, a gente que está fazendo esse trabalho é para salvar vidas, é para ajudar pessoas. Perfeito. Em momento algum aqui a gente está pregando questão estética, que a pessoa tem que ser magra, ou que ela tem que ser forte, ou que ela tem que ser definida. Não é nada disso. O nosso intuito aqui é levar saúde, é levar uma notícia boa, é mostrar para você que você pode, que você consegue, que você é capaz. E foi emocionante porque eu estava numa live na semana passada com uma das alunas e ela falou assim: Diogo, eu tenho uma pessoa na família dela lá que está com câncer. E é uma doença. Só que o câncer não depende da pessoa, a cura não depende diretamente da pessoa. Você tem muitos outros fatores. E ela conversando com o médico dela, antes de emagrecer, o médico dela falou, você tá doente e tal. E ela assimilou isso e me falou, e eu pensei, poxa vida, realmente, a obesidade é uma doença que não está simplesmente ligada ao psicológico, ao que você vê no espelho, que é muito importante também, não estou falando que não seja importante, mas ela está relacionada principalmente a risco de óbito mesmo. Perfeito. De você desenvolver uma diabetes e ficar cego e perder algum membro, de você desenvolver alguma doença cardíaca ou acelerar um processo algum processo de patologia cardíaca ou coronariana, que pode desencadear também doenças de circulação, e você pode ter problemas de mobilidade, dor nas costas, dor no joelho, tudo aquilo que te arrebenta no dia a dia. E quando a gente vai para a escala afetiva, para a escala sexual, ainda é pior, porque a autoestima da pessoa, que muitas vezes não gosta daquilo que ela vê no espelho, quando ela vai para o relacionamento com outras pessoas, e todo ser humano gosta de se relacionar, não existe a pessoa que não queira se sentir amada, que não queira se sentir bem. Quando isso vai para esse ponto, é pior ainda, galera. Então, é uma doença, sim, que deve ser levada a sério. E aqui nós estamos levando para esse lado. É para tratar a doença, para poder transformar vidas, para que vidas que hoje estão apagadas possam voltar a brilhar, possam voltar a ser felizes, né, Fábio? Isso, perfeito. E o segundo ponto que você tocou aí, justamente do pós-cirúrgico, né? E nós vamos chegar nessa parte aí. Mas o pós-cirúrgico da bariátrica, ele arrebenta com a pessoa. Alguns casos não, mas eu posso falar assim que a grande parte dos casos a pessoa sai de lá muito detonada, muito debilitada, e nós vamos falar um pouquinho mais disso aí. Mas primeiro eu quero voltar aqui no Fábio e perguntar para ele o seguinte, Fábio, como foi então você nesse processo, esses altos e baixos, remédios, efeito sanfona? Quando você assustou, você estava pesando mais de 100, né, meu amigo? Isso, eu estava com 110 quilos. E foi um grande fator, foi o problema seguinte. Eu descobri pressão alta quando eu fui tirar a habilitação. Então eu fui na habilitação, que você passa pela perícia médica, e a perícia médica falou assim, não, você não
tá habilitado, você não pode. Eu falei assim, mas como assim? Será que o senhor não pode fazer alguma coisa? Ele, não tem como, você tá no ponto de infartar, sua pressão tá 18/9. E eu falei assim, o como médico assim? falou lá, né? Isso, no dia da perícia, foi assim, como assim, 18/9? Eu não tenho pressão alta, né? Não, você está descontrolado, procura um cardiologista, daqui a um mês você volta. E aí quando eu, já obeso, né, já, tipo assim, já estava até meio desleixado, já estava cansado de ficar com medicação, então assim, eu falei assim, você quer saber? Vai ficar desse jeito, é o que tem para hoje. E é quando realmente a gente se entrega para a obesidade, né? Eu me entreguei e falei assim, se tiver cirurgia, se um dia eu puder fazer, eu faço. Mas eu não vou ficar preocupado com remédio, porque esse trem deixa a gente doido, né? A cabeça fica toda fora do normal. Então vamos seguir o fluxo, né? Vamos embora, vamos deixar as coisas acontecer. E eu deixei. E fiz o tratamento, né? Com pressão alta, tomando mesmo a medicação da minha mãe, de remédio de pressão alta. Então a gente comprava o mesmo remédio para controlar a pressão. E aí você estava com 29 anos, 28 anos? Por aí, mais ou menos isso, uns 25, 27, 28, mais ou menos isso. E a sua mãe tinha quantos? 60 e poucos anos, quase 70, acho que é mais ou menos isso. E é importante a gente ressaltar isso aí, tá, galera? Porque, como o médico disse para ele, se ele não tivesse buscado retomar o controle, talvez ele não estaria aqui agora. Diogo, é exagero você falar isso, galera, infelizmente não é exagero, eu gostaria muito que fosse. Mas a gente vê aí relatos diários de pessoas, de jovens, que vêm aí infelizmente, muitas vezes complicações que não tem como voltar atrás. A maioria ainda consegue, abaixo dos 35, 40 anos você consegue trazer ali a pessoa e consertar. Mas aqueles acima dos 40 anos que estão com a obesidade, pode ser fatal. E a qualquer momento, é silenciosa, né? Infelizmente. Não, e assim, e aí foi, né, e tal, e aí a minha mãe precisou fazer um tratamento de neurocirurgião, né, e ela foi no neuro e tal, e a gente descobriu que por conta da pressão alta, dando esses picos de pressão alta, né, que é quando a pessoa, de repente, ela tá parada e sobe a pressão de uma vez, né, então esses picos de pressão alta lesionou o cérebro dela. E com essas lesões no cérebro, né, o médico falou, se alguém da família tiver pressão alta, vai ser hereditário, porque ele é hereditário. E aí foi quando sobrou a responsabilidade para mim. Eu falei, putz, sou eu que tenho pressão alta, né? E aí eu tenho essa pressão alta descontrolada. E aí eu obeso, né? E aí eu só ficando preocupado e vendo a situação da minha mãe, porque aí deu algumas lesões no cérebro, então ela tem problema de coordenação motora por conta da pressão alta. Isso é seríssimo. As pessoas acham que pressão alta é uma coisa, é só uma pressãozinha alta. Gente, quem tem pressão alta tem que ir urgente no cardiologista e controlar essa pressão, porque eu sei hoje os prejuízos que minha mãe está tomando por conta de não ter cuidado da forma correta, né, lá atrás. E aí, com esses picos de lesão, lesionou o cérebro, então ela tem problema na coordenação motora, às vezes ela tem confusão mental, enfim, são N problemas seríssimos, que ela teve por conta dessa pressão alta, e eu estava indo pelo mesmo caminho, isso com 20 e poucos anos. E aí foi quando eu estava tendo problema de respiração durante a noite, já estava tendo refluxo, porque toda aquela gordura que fica por fora, né, do estômago, vamos dizer assim, toda aquela gordura já estava pressionando o estômago. Então tudo que eu comia à noite virava-se refluxo. Então, de repente, eu estava dormindo e aí o suco gástrico subia e eu acordava afogado, vamos dizer assim. Aquela queimação. O tempo inteiro, azia o tempo inteiro. E aí eu preciso resolver isso, porque não tá certo. E aí eu fui em gastros, aí você vai no gastro, passa 1001 medicação, mas o problema não era sim o estômago, mas era a gordura abdominal que estava pressionando o estômago. Porque eu comia, o estômago estava dilatado, mas a gordura ia pressionando, e aí pressionava o diafragma, tudo pressionando o estômago, causando os refluxos que eu tinha na época, né? E, consequentemente,
isso eu descobri a apneia do sono, dei a apneia severa, ao ponto que o médico falou, Fábio, se eu pudesse te operar, eu te operava agora, porque você pode dormir essa noite e amanhã você não pode acordar mais. E aí foi um choque de realidade mais forte ainda. Eu falei assim, o que eu fiz comigo? É a hora que você para e fala assim, que situação eu tô? O que adianta agora eu comer isso tudo e o médico falar assim, Fábio, você vai morrer? Né? Então eu fiquei em estado de choque e aí foi quando eu procurei ajuda médica, porque eu precisava de algo já instantâneo, algo mais rápido, que me trazesse um resultado mais rápido, não esteticamente. Tudo que eu fiz foi motivos de saúde. E a cirurgia, ela só me traz um benefício, que é o quê? Ter saúde, fato, né? Livrar todos desses problemas e trazer a estética, que é um benefício aleatório. É bom? Cara, show de bola, é muito bom, não vou enganar não, também não vou ser leviano aqui. É bom você poder vestir uma roupa legal, mas para mim, o que me fez de melhor na cirurgia foi o meu sono. Eu poder dormir e acordar bem no outro dia. Pois é, o medo, imagina você... Eu acredito que essa noite, quando o médico te falou isso, você não deve nem ter dormido, né? Não, não mesmo. Você dormir com esse pensamento de, nossa, pode ser que amanhã eu não acorde mais, que chegou num ponto que... E galera, por mais assim que pareça um sensacionalismo e tal... Isso é a realidade, é o que acontece com diversas pessoas. Só que ninguém vai na mídia, ninguém vai a público para ficar falando isso. Perfeito. Aqui nas redes sociais, o trabalho que eu faço, por exemplo, e por isso que o Fábio está aqui hoje com a gente, é levar essa realidade, é falar a verdade para vocês. Porque, infelizmente, é um assunto que precisa ser conversado, é um assunto que precisa ser tratado, porque talvez você não esteja passando por isso, e eu desejo que não esteja. Mas, se você que está com sobrepeso ou que já está em algum grau de obesidade, não começar a fazer algo agora, a partir de hoje, amanhã pode acontecer com você. E o que aconteceu com o Fábio não é incomum, não. De você estar com a pressão já elevada, igual a pressão dele estava 18. Isso é muito alta. E você imagina a pessoa quando ela tem um pico de estresse. Hoje, a gente sabe, Fábio, a pessoa que tem um pico de estresse, a pressão pode praticamente subir uns 8 pontos aí. Então, se a pressão de uma pessoa normal é 12 por 8, 11 por 7, das mulheres normalmente é mais baixa, e ela tem uma sobrecarga de estresse, e o estresse a gente não tem como prever, a gente até consegue controlar um pouco, mas não tem como você prever. Pode ser uma batida, pode ser um atraso, pode ser uma ligação que você recebe. E quando isso acontece, se você não tiver bem de saúde, você corre risco de vida também. E aí você imagina uma pessoa que está com a pressão 18, igual ele estava, se você tiver uma notícia muito chocante, alguma coisa que tira você do seu centro, você vai parar no hospital e pode ser que você não volte. E é o que acontece. Não, e sim, até mesmo aquele exame da esteira, eu esqueci o nome dele, que você faz do cardiologista, a minha pressão chegava a 25 na esteira. Pois é. Então, assim, ela subia muito, muito, muito. Então, assim, era um fator de risco seríssimo. Que eu tava correndo e achando que tava tudo legal, porque a gente sempre se fala assim, não, eu tô jovem, eu tô novo, depois eu vejo o que eu vou fazer, não, tá legal. Até mesmo sedentário, gente, pessoas que acham que assim, não, eu sou magro, eu tô bem, e aí às vezes não tá se alimentando da forma correta. Isso também traz prejuízos, problemas seríssimos, porque assim, o metabolismo ele precisa trabalhar da forma correta. Então, se eu não alimento nem quando sendo magro de uma forma correta e saudável, também não adianta falar que só o gordinho que vai ter problema, porque são os dois lados. O corpo ele é feito para trabalhar de uma forma correta, com alimentos corretos e tudo programado. Quando eu consigo criar mecanismos, né, de gatilho para que eu programe a minha situação, programe a minha vida alimentar, né, tudo certinho, isso é a forma correta. Não quer dizer que eu sou gordo ou magro que eu posso achar que o mundo é festa, né, vamos dizer assim. Não mesmo. E aí agora você chegou nesse ponto, né, Fábio? Aí chegou nesse ponto da história onde você se viu aí praticamente entre a vida e a morte. Sim. E você fez a escolha. Nesse momento você estava pesando 110. Você estava com 30 anos, né? 2018. Isso, 30 anos. 2018. E como foi, então, a escolha
porque a gente sabe que, naturalmente, a pessoa, para ela passar por uma bariátrica, tem uma triagem muito grande. Sim. E você tinha esses pré-requisitos, que já era justamente a obesidade, já ter feito dieta várias vezes, alimentações, uso de remédios, e o peso ia e voltava, principalmente o efeito sanfona. E como você era um altíssimo risco por causa dessa questão da pressão, eu acredito que eles te operaram rapidamente, né? Então, o meu foi sorte, porque como eu estava trabalhando, então assim, você tem fisioterapeuta, que são 10 sessões de fisioterapia para preparar o pulmão para aguentar uma cirurgia, né, de 4 horas de cirurgia. Então você prepara o pulmão fazendo os exercícios respiratórios, você passa pela triagem da psicóloga para saber se você está psicologicamente preparado para isso. Que né, eu vou dizer aqui que é um dos pontos mais importantes da bariátrica. Sem sombra de dúvida. Esse é o fator principal do pós-cirúrgico, que muitos bariátricos que tiverem me ouvido estão pecando nessa parte, viu? Porque precisa fazer o acompanhamento, porque você está em fase de adaptação, você está em fase de rotina. Então você precisa ter alguém que vai te acompanhar para te direcionar as coisas que você tem que fazer. E claro, a parte nutricional, que é a nutricionista e o endocrinologista. Né? Então, assim, por isso que a gente fala que é um grupo multidisciplinar, porque são vários fatores, várias pessoas que vão estar te acompanhando para que o seu processo ele caminhe de uma forma correta. Né? Então, a minha doutora foi a doutora Jane, a minha psicóloga, me acompanhou demais. Tinha dia que eu falava, ligava, eu queria 2 consultas duas vezes por semana. Então, assim, eu me desempenhei aí. Eu quis ir. Então, o fator da cirurgia bariátrica não são os outros. Eu aprendi muito que tudo sou eu. Então, eu tenho que ir, eu tenho que me educar, eu tenho que ter disciplina, sou eu que tenho que olhar para mim nesses períodos. Então, assim, às vezes as pessoas inventam 1001 desculpa, porque não podem ir, porque não querem ir, porque acham muito chato. Gente, é o seguinte, a cirurgia, ela é um sucesso imediato, né? Quando eu operei em dezembro de 2019, né? Então, novembro de 2019, foi dia 21 de dezembro, faltando 4 dias para o Natal. Então, enfim, eu fiz todo o processo, né, voltando então. Então, eu fiz todo o processo multidisciplinar, fiz o acompanhamento com o fisioterapeuta, o acompanhamento do laudo da nutricionista, da psicóloga, do cirurgião geral, porque ele tem que ver se o coração está tudo funcionando, se o pulmão está tudo certo. Então eu fiz toda essa triagem. Eu gastei 3 meses de preparo, porque como eu trabalhava, então não dava para mim ir. Se uma pessoa que não trabalha, ela com 1 mês ela consegue fechar todos os laudos. Né? Eu demorei mais um pouco por conta do trabalho, porque não podia faltar sempre para fazer todo o acompanhamento, os exames que precisa ser feito. E eu pedindo muito para Deus, eu falei, Deus, é o seguinte, né, nessa hora a gente busca a fé que a gente crê, né? Então eu falei, Deus, é o seguinte, o Senhor está vendo a minha situação, né? Eu estou morrendo, né? Eu falei desse jeito, eu estou morrendo, estou no ponto de morrer, e eu preciso resolver a minha vida. Só que eu tô com medo, fato, né, como qualquer um, eu tô com medo e eu preciso resolver essa situação. Eu preciso operar esse ano, né, então assim, porque como a agenda do meu médico é muito lotada, o Dr. Leandro Mendonça, então eu tava com medo de eu só operar no outro ano. E eu vinha pedindo para Deus, eu quero o dia 21 ou dia 22 de dezembro. E quando eu fui na consulta de entregar todos os laudos para ele, gente, foi tão de Deus, que justamente as 2 datas estavam disponíveis para mim, ou dia 21 ou dia 22 de dezembro, porque uma paciente havia desmarcado, porque o plano não tinha autorizado, e justamente as 2 datas que eu orei, que eu pedi para Deus, estava lá disponível. Gente, eu quase saí do consultório gritando, falei, não, agora eu vi, agora eu entendi, para mim fazer, Deus está no controle, Deus está no caminho, porque... Não, assim, não foi meu sinal, foi algo assim, tá vendo? Eu tô te mostrando, tá aí na sua cara que pra você fazer. Não tinha nem como eu falar não. Não tinha nem como, não vou mexer com isso. Então assim, eu tive só 7 dias. Porque normalmente a gente prepara
para fazer cirurgia, porque você entra com as medicações pré-operatórias, né? Você já começa a fazer uma dieta para limpar o organismo, tudinho certinho. Aí vem as medicações que são preparatórias para circulação, né? A trombose, enfim, tudo isso. Então eu só tive 7 dias. Normalmente a gente se prepara de 10 dias a 12 dias, mais ou menos, de preparação de cirurgia. Então, o meu foi assim, muito rápido. Eu nem perguntei pro médico qual era o modelo da cirurgia. Depois eu fui falar com ele, doutor, qual que é o modelo? Porque existem os 2 modelos, né? Que é a bypass e a sleeve. A sleeve é quando eu corto só o estômago, o canal digestivo continua o mesmo, e a bypass é quando eu faço o desvio com o intestino. Eu desligo o estômago, deixo ele ligado só para o suco gástrico e eu faço diretamente a ligação no intestino, deixando só uma bolsinha de 5 centímetros de estômago para fazer digestão. E a sua foi a bypass? A minha foi a bypass por conta da gastrite. Ah, tá. E aí, galera, eu vou inclusive deixar aí mais uma sugestão para vocês. Se você que está assistindo esse vídeo agora, como a gente está falando muito sobre bariátrica, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu vou deixar disponível para vocês o link aqui no Stories, após a nossa live, o link da aula que eu gravei falando somente sobre cirurgia bariátrica. É mais ou menos uns 50 minutos de aula, detalhando tudo sobre a bariátrica. É só clicar e assistir, não paga nada, tá? Mas aí, Fábio, o que acontece é o seguinte, você fez a cirurgia, mas já estava com todo esse acompanhamento. Sim. E você falou que realmente o pós-cirúrgico você sofreu um bocado, né, meu amigo? Um pouquinho, um pouquinho. Porque o que acontece? Eu fui para a mesa de cirurgia. Não, essa aí foi a parte melhor. O que acontece? Eu fui para o centro cirúrgico às 3 horas da tarde. Isso assim, porque você já está dieta líquida um dia anterior, né? Então você só tá na água, na papinha líquida, nada de cor, nada de cor forte, porque o médico tem que ver seu intestino, né? Quando ele corta, faz a cauterização. Então, se você comer alguma coisa de cor, tipo beterraba, carne moída, essas coisas, pode dar algum problema na cirurgia que a pessoa não possa ver, né? O médico não possa ver. Então, ele pede tudo na cor branca, né? Então, tá, e aí você já tá em preparativo. E aí, o gordo, ansioso, com fome. Pensa o estado emocional de uma pessoa, né? Totalmente descontrolado. E eu, não, tô tranquilo, mentira, gente, tava tremendo, igual uma vara verde por dentro. E aí nós fomos pro hospital, né? Chegamos no hospital, chegamos às 8 horas da manhã, liberaram um apartamento para mim, fui pro hospital, e eu operei no Hospital Jardim América, aqui em Goiânia. E aí, beleza, fui pro hospital, né, pra pôr o apartamento, tá. Quando foi 3 horas da tarde, vamos subir. Quando eu subo para minha cirurgia, eis que os meus instrumentos não tinham chegado, né? Aí você já tá ansioso, você já tá ali no 12, né? Não, Fábio, você vai ter que esperar mais um pouquinho, porque os seus instrumentos não chegaram. E ó, e nada. E vai hora. Isso daí já foi 1 hora a mais. Beleza. Não, Fábio, chegou seus instrumentos, vamos lá pra mesinha. Gente, é uma mesa inox, né? Só a mesa reta, onde cabe só o paciente. Eu me senti num açougue, pra falar a verdade. Eu me senti como se eu fosse um porquinho ali para abatedouro, pra te falar a verdade. Não é a primeira pessoa que me fala isso e não vai ser a última. Né? Então a gente se sente, literalmente, ali eu tomei consciência do grau, da gravidade que eu fiz comigo. Ali eu vi que foi algo seríssimo, que seria realmente a mudança de vida, porque foi desesperador. Então deita na cama, fala. Eu acredito, Fábio, que a sua mudança, ela foi no dia que esse médico te deu esse choque de realidade. Aí veio junto o problema da sua mãe. Então tudo isso foi o seu processo de mudança. A cirurgia só foi a cereja do bolo, tá? É isso aí mesmo. Eu arrisco a te falar que se realmente não tivesse uma fortíssima recomendação médica, e porque o seu caso já era risco de vida mesmo, sim, possivelmente você teria emagrecido sim, sem a cirurgia, tá? Não, pode ser que sim, eu não duvide. Acho que o acompanhamento psicológico que você teve. Porque assim, quando a gente fala da cirurgia, a gente, sim, quando eu e você falamos, a gente já entende que tem todos esses fatores embutidos. Sim, perfeito. Tem o acompanhamento psicólogo, você já tem a nutricionista, você já tem toda uma parte de preparação. Se a pessoa que às vezes não conhece sobre esse tema, ela vai pensar que a cirurgia ela é sozinha e aquilo ali acabou. E não é.
Não. Uma equipe multidisciplinar que é extensa por trás. Perfeito. Agora eu te falo, Fábio, se a sua mudança foi mental antes da cirurgia. E é por isso que a sua cirurgia hoje é um sucesso. É por isso que hoje você chegou onde você chegou. É por isso que você alcançou o êxito. Porque diversas pessoas que fazem a cirurgia só por fazer, que não levam a sério todo esse background que você levou, meu amigo, tá fadado ao fracasso, infelizmente. E aí é com essa consciência que eu hoje trago para você, que o que mudou você não foi a cirurgia. O que mudou você foi você mesmo. Foi o esforço que você empenhou para acompanhar, para se cuidar. E neste momento você conseguiu a volta por cima. A cirurgia só foi ali para a cereja do bolo mesmo, como eu estou te falando. Mas se tivesse algum imprevisto e você não tivesse feito a cirurgia, eu de todo coração eu acredito que você teria um resultado tão bom quanto. Porque você já tinha se transformado. Perfeito. É igual eu falei, para mim eu precisava de algo imediato por conta do risco de saúde. Exatamente. Né? Esse é o fator. Mas assim, e aí até mesmo tudo isso fez com que eu continuasse nesse processo até hoje. Então, às vezes, eu sou muito chato com o pessoal que faz a cirurgia por causa, eu falo assim, não, eu vou fazer porque eu quero emagrecer. Gente, a cirurgia não é para emagrecer. A cirurgia é um fator de saúde. As pessoas têm que começar a colocar a cirurgia bariátrica como fator de responsabilidade que o benefício ela vai trazer. Porque tem muita gente que faz a cirurgia, não come certo, não toma as vitaminas, né, que tem que tomar, e estão aí doentes, mas estão magros, mas doentes ainda, continua com a doença, porque desenvolve, são 5 fatores que a gente sabe que a cirurgia pode desenvolver. O fator de voltar a comer novamente, né? O fator do alcoolismo. Só para pincelar um pouquinho esse fator que você falou, o nosso estômago, galera, ele tem a propriedade de se regenerar. Então, igual ele falou, independente de qual seja a cirurgia, seu estômago ficou do tamanho de uma ameixa e você continua compulsivo, continua comendo, continua fazendo as coisas erradas, ele vai dilatar até ficar grande de novo. E aí você perde a cirurgia, perde 100% dela. Você vai se submeter e você vai acabar perdendo, é muito ruim. E aí vem o alcoolismo também, justamente, que você ia falar. Isso, e aí vem o alcoolismo, aí vem os fatores sexuais, que as pessoas ficam compulsivas, porque é o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela te toma o poder de comer, de imediato, né? Porque aí você vai fazer um desenvolvimento com o tempo, porque assim, graças a Deus a minha nutricionista, ela é muito, muito boa, sabe, a doutora Adriana, porque assim, tem médicos, não tô aqui para questionar nutricionistas, tá? Mas a minha é muito rígida, porque igual, eu fiquei 1 mês na dieta líquida, 1 mês na dieta pastosa e no 3º mês que eu voltei a comer. Então tem nutricionista que volta com 45 dias, né, já volta a comer, come normal, então assim, para mim, o fator que conseguiu me trazer o sucesso, porque eu vejo muita gente, eu não gosto da doutora Adriana, porque a doutora Adriana é muito chata, porque, gente, mas é muito radical. Por quê? Porque eles estudam, né, os médicos, todos os setores que fazem a cirurgia bariátrica, eles estudam anos sobre isso, e eles procuram os métodos melhores para trazer os resultados melhores. Então, assim, quando eu falo para as pessoas que eu fiquei 1 mês na dieta líquida, quem fez com outros médicos, nunca, tá doido, nunca precisei, mas eu preferi. Por quê? Porque hoje eu sei os benefícios que eu colho. Porque, igual, tem gente que gasta aí 2 anos para emagrecer, eu emagreci com 6 meses. Sim. Eu com 6 meses, 7 meses, eu já estava no peso ideal. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Quando foi que você entrou com a atividade física? Porque até então, Fábio, você falou, você fazia algum pouco de atividade física na adolescência. Sim. Quando você parou, você não fez mais. Perfeito. Quando você viu, já estava obeso. Quando você percebeu, você já estava na mesa de cirurgia. E como foi essa volta à prática das atividades? Porque em algum momento, e eu sei que você hoje é um corredor, eu preciso que você fale aqui, porque essa é uma das partes mais interessantes para nós. Então tá, concluindo lá, fiquei na mesa de cirurgia, fiquei mais meia hora esperando os instrumentos, enfim, chegou os instrumentos, depois de achar eu como um porquinho para ser abatido, saí da cirurgia. Então ali, quando eu voltei da cirurgia, que a gente fica na sala de descanso, né, para saber se você vai para UTI ou não, se você vai ter alguma divergência na cirurgia, né, então é o seguinte, quando eu respirei, eu falei assim, cara, meu primeiro fôlego de vida.
Então eu nasci agora. Então esse respirar que eu dei, eu falei assim, Deus, tu és o ar que eu respiro, então é o meu novo fôlego de vida. A partir de agora, tudo muda. Então, acabou o velho Fábio. Voltei, fui pro quarto, vim pra casa, foi quando eu chorei a primeira vez, chorei horrores, Jesus amado, como eu chorei, de desespero, porque aí o fator psicológico começou a trabalhar contra o meu corpo, porque o que acontece? O seu corpo, o cérebro, que igual eu falo, tem 3 meninos, gente, eu tenho a cabeça, eu e o meu estômago. Então são 3 meninos trabalhando o tempo inteiro. E eu tenho que ficar domando, sabe? O cérebro que é teimoso, porque ele fica o tempo todo assim, não, você vai comer, não, eu quero comer. E o estômago lá embaixo, não, se comer eu passo mal. E aí você fica assim nessa brincadeira, e o cérebro o tempo inteiro. Então hoje eu falei assim, quem domina agora aqui sou eu. Eu vou comer o que eu quero, eu vou comer a hora que eu tenho que comer, e nós vamos começar a programar e organizar a casa aqui pra gente viver bem os 3 juntos, porque senão não vai dar certo. Então, eu comecei a autodisciplinar. O cérebro, eu quero comer. Não vai comer. Qual que é a parte que você não entende? Você não vai comer porque não está na hora de comer. Mas eu quero comer isso. Não, você não vai. Eu falava comigo, gente, na rua, andando louco, assim, dando aqueles vertigens de comer. Eu falei, não, você não vai comer. Quem manda aqui agora sou eu, o corpo é meu. Você vai obedecer aquilo que eu quero fazer. E até aí, mesmo quando... Só para fazer um paralelo aí, Fábio, que é muito legal e Sim. Eu tava até batendo o olho no relógio aqui agora, porque Sim. quando a gente assusta, passa voando, né, cara? E infelizmente o aplicativo ele limita a gente em 1 hora. Mas assim, sim, nós ainda temos um tempinho para finalizar e eu quero trazer uma coisa que é muito importante. Galera, o grande diferencial entre um bariátrico e a pessoa que decide emagrecer por conta própria, que tem o sucesso, é justamente isso. Esse controle psicológico que o Fábio está falando pra gente agora, que era ele no comando, isso. A pessoa que não passa pelo procedimento de uma bariátrica, ou que ela decide, o que determina a pessoa ter sucesso ou não é isso. Não é a cirurgia que determina você ter sucesso. A cirurgia ela é uma trava para que você pense melhor antes de fazer algo errado. Mas se você tiver um psicológico blindado dessa forma, como ele está relatando pra gente, é isso que vai fazer você ter um resultado. É isso que a gente tem que batalhar, Fábio, para mostrar para as pessoas que elas têm que ter o controle e assumir o protagonismo da própria vida delas. Não deixar os desejos, as vontades levarem. E a pessoa que assume esse controle, a pessoa que realmente está disposta a falar não, até falar não para si mesma, ela vai conseguir emagrecer. Então, é desmistificando isso. Você tem diversas formas de conseguir chegar lá, galera. Mas a única forma que você vai conseguir, que essa aí é independente de qual caminho você escolha, é a força de vontade. É o propósito. É você fazer uma escolha e não voltar mais atrás. É somente isso que vai trazer um resultado duradouro. Porque se você não tiver isso, a bariátrica também não adianta. Isso. Assim, só complementando esse fator para a gente já ir para o fator esportivo. Então, o que acontece? Eu fui para uma casa da casa da minha tia, e ela faz pão de queijo, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou comer um pão de queijo. Eu acho que porque eu sigo certinho, eu vou comer um pão de queijo. Beleza. Comi o pão de queijo, aí meu cérebro, nossa, tá gostoso, né? Eu falei assim, lá vem, né? Não, tá gostoso, tá assim. Ele, nossa, você podia comer mais um, né? Eu falei assim, não, você não pode comer mais um. É só um. Ou você come um, ou da próxima vez você vai ficar olhando. Qual que é a parte que você quer? Aí ele, não, tá bom, já entendi. Entendeu? Então assim, do mexicano. Fui para churrasco, aí as pessoas, não, pega a carne, é de praxe bariátrico ir para churrasco, mastiga a carne, né? Vai lá, mastiga a carne e joga fora o bagaço, não tem problema. Gente, o que você tá engolindo? É sal puro. Porque a carne que está ali temperada é um sal com sangue. Então você está mastigando a carne, você está engolindo o quê? O sal com a carne, o sal e o sangue da carne. Então assim, o que vai ter de nutritivo? Eu falava, não, eu não vou comer. Não é tempo de comer. Agora eu não vou comer. Daqui 3 meses eu vou comer churrasco. E aí você com 3 meses voltou à alimentação normal, já tinha perdido quantos quilos? Uns 25 quilos. Por aí. Então, beleza. Nessa época você já estava pesando aí, então, 85, mais ou menos, né? Por aí, e isso. Foi nessa época que você começou nas corridas? Foi nessa época que você começou com a atividade? Foi até engraçado. Eu correndo aqui na rua, de cinta, né? Então, assim, no primeiro dia eu já coloquei a cinta, porque se eu usar cinta, eu usei dreno, né? O meu médico usa dreno. Então, eu de cinta e de meia antitrombose no meio da canela.
né, no joelho. E andando, gente, tava nem aí na rua, todo mundo regalhando o olho, tipo assim, que é esse louco aqui andando? Eu lá, com meu fonezinho de ouvido, colocando as músicas, preparando todo o ambiente, e, meu amigo, tava nem aí, fazia minha caminhadinha, 1 hora e pouco. Aí eu comecei a fazer percursos nesse período. Então, assim, como eu moro numa rua, né, reta, né, enfim, então eu traçava de uma faixa de pedestre até a outra, eu vou correndo. Até na faixa de pedestre, até a esquina eu corro, mas o resto tudo andando. Então, assim, eu fui tratando estratégia para que o meu corpo correspondesse de uma forma legal. E com isso eu fui habituando. E eu fui correndo. E aí foi as maratonas de corrida, né? Eu fui correr a primeira, que foi até mesmo aqui a da Adidas. Eu tô com as minhas medalhas aqui, gente. Aqui, ó. É isso aí. Essa aqui foi a minha primeira medalha de corrida. Foi show de bola. Essa aqui eu corri 5 quilômetros, realmente, foi a minha de 5 quilômetros. Gente, das estações, né? Não, esse não é das estações, esse aqui é da Adidas, da Flavius, que é uma empresa daqui, da Acis, né? Essa daqui foi a minha primeira medalha. Enfim. Fábio, mas aí eu vou te interromper, você me desculpa mais uma vez, porque realmente o nosso tempo está estourando, falta 1 minuto. Então, galera, para fazer uma consideração final aqui com o Fábio, que hoje você chegou a perder, você tá pesando quanto hoje, Fábio? Então, com a cirurgia eu cheguei a 63, depois tive massa muscular, que eu comecei a fazer academia depois de 1 ano e pouco, então cheguei a 74 quilos. Por conta da pandemia, voltei para 68. Então vamos dizer que eu tive um reganho de 5 quilos aí. Sim, mas nesse caso você ganhou massa magra também. Massa magra, galera, massa magra. Quero deixar justamente aí para vocês aí. Essa é a reflexão. Olha o processo completo do Fábio. Olhem o que ele passou. E hoje, Fábio, eu vou te fazer a última pergunta, que para finalizar. Se você soubesse, se você conhecesse, se você tivesse essa mentalidade, o conhecimento que você tem hoje, você teria engordado? Teria chegado na obesidade? De forma alguma. De forma alguma. Toda a disciplina, todo o conhecimento, acho que não teria chegado assim. Galera, esse é o conselho final do Fábio. E hoje ele aprendeu, porque muitos de vocês aí, assim como os alunos que às vezes não conseguem aprender, não têm essa noção, é que chegam nesse fator aí de às vezes estar muito acima do peso e chegam nas consequências até extremas. Mas eu convido vocês a assistirem às aulas, a assistir aqui os vídeos que eu trago, porque para muitas pessoas pode parecer uma coisa boba, mas isso tem o potencial de salvar vidas, sim. Porque o que eu ensino aqui nos meus canais é justamente isso. É como você controlar os fatores que irão te levar ao resultado. Fábio, queria te agradecer, meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu já estou com um cronômetro aqui de 15 segundos na minha tela. Nossa! Muitíssimo obrigado mesmo por ter participado com a gente. E depois, assim que essa live estiver no ar, eu vou postar ela e vou mandar para você, beleza? Valeu, obrigado gente. Demais. Boa sorte, tamo junto.